Olá, meu nome é Ricardo. Vou começar um papo qualquer sobre política. PT vê risco de rebeldia popular se Lula ficar fora em 2018. Bem, depois a gente vai ler para entender isso melhor, né? Diretório Nacional alerta para o risco de desobediência civil diante da decisão do judiciário. Bem, se a gente analisar, né, 90% das pessoas vai concordar que Lula foi o maior presidente de todos os tempos, né? Essa que é a verdade, né? E o PSDB e o PMDB tem muita inveja disso, né? Não só o PSDB como o PMDB, mas também outros partidos, né? Que Lula foi o melhor presidente de todos os tempos. Nem o Fernando Henrique, com o seu plano real, né? Conseguiu ser um bom presidente. Por que o Fernando Henrique não foi um bom presidente? Porque trouxe a maior recessão da história, né? Com o plano real. A economia melhorou, mas muitas pessoas pobres passaram fome, né? Teve muita gente que morreu de fome. Só que ninguém quer falar isso, né? E o Fernando Henrique, né, Cardoso, com seu plano real, que melhorou a economia, realmente melhorou mesmo, né? Teve a maior recessão da história. Essa é uma grande verdade. E outra, não foi só isso, né? No tempo de Fernando Henrique Cardoso, os cientistas políticos afirmam, não é eu que estou dizendo, tudo que está aqui está em jornais, revistas, pelo mundo inteiro, noticiários internacionais e fora do país, né? Os cientistas políticos afirmam que o PSDB e o PMDB privatizaram indústrias e terras, gerando milhões de desempregados ao longo do tempo, de forma gradual, sem as pessoas perceberem. Ou seja, não é culpa do PT essa crise toda, né? O PSDB e o PMDB tentam jogar a culpa no PT por culpa dessa crise. É claro que não dá para passar a mão na cabeça do PT, porque o PT também errou, né? Mas aí a gente vai conversar em outro papo qualquer, né? Que o PT também errou, né? Não era para ter Copa, não era para ter Olimpíadas, né? Que o país ainda estava se recuperando da recessão política e econômica e social que o PSDB causou, né? Então isso também precisa ser dito, né? O PT também tem culpa, né? Que não era para ter Copa, não era para ter Olimpíadas, que o Brasil ainda estava se recuperando da recessão violentíssima do PSDB com o Fernando Henrique, né? Que o Brasil estava gerando empregos, mas não se recuperou ainda. Eu vou continuar aqui a leitura, né? PT vê risco de rebeldia popular se Lula ficar fora de 2018. Diretório Nacional alerta para o risco de desobediência civil diante da decisão do Judiciário. Né? Então vamos lá. O Diretório Nacional do PT aprovou neste sábado 16 uma resolução política na qual reafirma a defesa da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diz que a eventualidade de o petista ser barrado pela justiça pode levar à rebeldia popular e alerta para o risco de desobediência civil diante de suposta arbitrariedade do judiciário. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de marcar para o dia 24 de janeiro o julgamento que pode tornar Lula inelegível, chamado de casuísmo no documento, dominou os 2 dias de reunião da cúpula petista realizada em São Paulo. Durante o encontro, o partido reiterou que vai insistir na candidatura de Lula até o fim. Rejeitou um plano B e ouviu advogados para criar uma narrativa na qual
na qual, ó, vamos continuar aqui, na qual a possível condenação do ex-presidente pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região não encerra a disputa jurídica pelo direito de o petista disputar o Planalto pela sexta vez em 2018. Ou seja, o PSDB e o PMDB usando a justiça para barrar o presidente Lula. Por quê? Porque o Lula foi o maior presidente de todos os tempos. Ele sabe aí que corre o risco de a população inteira em massa votar nele, não só os pobres, mas como os ricos também, né? Como os empresários, grandes mega empresários também estão querendo votar no Lula, porque o Lula foi o melhor presidente de todos os tempos. Isso pode acontecer, e talvez ele seja o único que possa fazer justiça aí na reforma da Previdência, que eles querem fazer, jogar tudo, querem sacrificar o povo. Muitas pessoas vão morrer sem poder se aposentar, vão morrer antes de se aposentar. O que eles vão fazer com o dinheiro excedente que vai sobrar das pessoas que morreram e não se aposentaram? O que o PMDB e o PSDB vai fazer com esse dinheiro? 40 anos de contribuição é muita coisa. 30 anos está de bom tamanho. O que precisa mesmo é saber planejar o dinheiro, que está disponível, saber planejar, Vamos continuar a leitura aqui. Para o PT, a pré-candidatura de Lula está consolidada de tal forma que não pertence mais ao PT, pertence ao povo brasileiro. Por isso, segundo o partido, a oposição promove uma campanha para impedir que o petista seja candidato, e para evitá-la é preciso que o nosso presidente continue liderando as preferências populares, como demonstrado nas caravanas. É preciso que avancem a organização e a mobilização do povo, e que deixemos claro que a escalada do arbítrio não apenas ampliará a crise e a instabilidade política, como também poderá resultar em rebeldia popular. Na resolução, o PT chama seus militantes à mobilização, a transformação dos diretórios municipais do partido em comitês em defesa da democracia e de Lula foi anunciado na sexta-feira, com a criação de uma comissão de mobilização e um calendário de manifestações, que começa na terça-feira, 19, com uma aula aberta de advogados na frente do Tribunal Regional Federal, no quarto, na quarta região, Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, e prevê grandes atos em São Paulo e na capital gaúcha. Além da defesa de Lula, o PT reclama sua militância a enfrentar a agressividade da extrema-direita e faz um aviso. Alertamos que a arbitrariedade do sistema judicial e as mentiras do oligopólio da mídia podem conduzir à desobediência civil. O PT compara a possibilidade de Lula ser barrado pela justiça ao impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff, que participou da reunião do PT. Vamos parar por aqui. Então, todo mundo sabe que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade, Tiraram ela à força, Inventaram mentiras, o PSDB e o PMDB, A gente sabe que o presidente Michel Temer é um presidente sem voto, Tá lá graças ao PSDB. E isso foi provado, A gente tem que lembrar em conta que essa crise política não é culpa só dos políticos, é culpa também dos empresários, dos banqueiros, Os banqueiros também têm uma grande culpa pela crise, Por causa desses juros altos. Então os banqueiros também são culpados, Os grandes empresários, a gente não fala do pequeno, porque o pequeno não tem culpa de nada, mas esses empresários que lideram aí, que sustentam o país, também tem culpa, Os políticos,
também, né? E o PSDB e o PMDB têm uma grande culpa pela crise, né? Por causa das privatizações de indústrias e terras que geraram milhões de desempregados, né? Hoje a gente sabe que não são 13 milhões de desempregados, né? A mídia sempre afirma que são 13 milhões, mas na verdade são mais de 20 milhões, 21 milhões, 22 milhões, e a cada ano aumenta aí quase 1 milhão por ano. E não se faz nada. E o PSDB e o PMDB acreditam que o trabalho escravo pode gerar trabalho e não emprego com carteira assinada. Gerando trabalho, eles já estão felizes, o PSDB e o PMDB, né? Então vamos continuar o que está escrito na tribuna de hoje, né? O jornal A Tribuna. A caçada judicial ao presidente Lula tem o objetivo de impedir o povo de elegê-lo mais uma vez. Lula foi condenado sem provas. Olha só, Lula foi condenado sem provas, num processo em que sequer existe um crime, da mesma forma como ocorreu no golpe do impeachment da presidente legítima Dilma Rousseff. A inédita celeridade com que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região marcou o julgamento é mais um casuísmo imposto ao presidente Lula por setores do sistema judicial. Se ousarem condenar Lula, estarão comprovando a natureza política de todo o processo, diz a resolução. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, que hoje, se vocês pegarem noticiários internacionais, todo mundo sabe o que é Lava Jato. Só que a Lava Jato, na verdade, era só para investigar o PT. E o que aconteceu? Começou a aparecer podre de todo mundo. Podres talvez até piores do que o do PT. Podres piores do PSDB e do PMDB. Que a gente espera que depois que o presidente Temer sair, sejam investigados, né? Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá. Se o 4º Tribunal da Regional Federal recusar o recurso dos advogados de Lula e manter a condenação, o ex-presidente cai na lei da ficha limpa e fica impedido de disputar eleições, mesmo em caso de condenação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lula pode recorrer a instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal STF, a partir do dia 15 de agosto de 2018, quando se encerra o prazo para o registro de candidaturas. O Tribunal Eleitoral, TSE, pode avaliar a situação do ex-presidente. A gente também tem que lembrar que também os 3 poderes também estão contaminados, né, pela sujeira dos políticos, né? A gente está percebendo isso, que está complicada a justiça no Brasil. Os 3 poderes estão realmente contaminados. Então precisa ter políticos mais honestos, mais decentes, e juízes mais decentes também, né? A gente sabe que tem muito juiz aí que não vale nada, né? Então tem isso também. Tem juiz que não vale nada. A gente vê aí que anda passando aí pelos jornais e revistas pelo mundo inteiro, né? Isso também precisa aí a OAB também investigar certos juízes aí e punir de forma exemplar, né? Na verdade mesmo, nós precisamos de uma reforma política e não de reforma previdenciária, né? Que 30 anos de contribuição está muito bom para o povo, né? Nós precisamos de uma reforma política, cortando pela metade o número de deputados, senadores, vereadores e cargos comissionados, né? Os próprios cientistas políticos afirmam que muitos políticos não fazem absolutamente nada pelo país. Então, se cortar pela metade o número de deputados, senadores, vereadores e cargos comissionados, o país começa a andar para frente. E cortar também certas regalias. Aí sim o país vai para frente mesmo. Aí sim vai ter geração de emprego de verdade. E não de trabalho como o PSDB e o PMDB quer.
prefere geração de trabalho no lugar de geração de empregos com carteira assinada.